Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Contrariamente a outras vertentes religiosas ou filosóficas, a doutrina espírita não nos coloca, não nos impõe comportamentos. Por exemplo, dentro de outras religiões, nós vamos ver, as pessoas dizendo faça assim, você deve agir assim, daquele modo, e nem sempre isso é explicado, nem sempre isso é justificado. E não sendo explicado e não sendo justificado, há pessoas que são obedientes e vão seguir, e há outros que simplesmente não entendem e ignoram. A doutrina espírita tem uma maneira diferente de agir. Ela jamais vai nos impor comportamentos e, sobretudo, ela jamais nos deixa sem explicação. Porque quando a pessoa age assim, é um tipo de moral que nós chamamos heterônoma, né? Alguém está agindo sobre você, te dizendo o que fazer e como proceder. E muitas vezes a pessoa vai agir assim na esperança de um ganho qualquer. Eu vou fazer o que o padre está dizendo, porque aí eu vou para o céu. Eu vou fazer o que o pastor está recomendando, porque aí eu sou salvo. E na doutrina espírita isso não existe. Nós vamos estudar a doutrina, vamos estudar as leis da vida, vamos estudar o funcionamento das leis e a partir daí nós entendemos por que agir ou não agir. Como agir. Então, quando você conhece a reencarnação, quando você conhece a imortalidade da alma, quando você conhece a lei de ação e reação, que o universo é regido por uma lei divina, então você começa a entender que há uma moral que é melhor que outra, que há uma forma de agir que é melhor que outra. No entanto, saber não quer dizer que necessariamente nós sejamos capazes de agir. Então, por exemplo, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem que se chama o dever. E é muito interessante porque ele vai enfocar justamente essa questão. O dever, nos diz ele, é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Então, note que a doutrina espírita muda o nosso foco a respeito do nosso modo de agir. Nas religiões tradicionais, o dever é uma obrigação imposta de fora para dentro. Na doutrina espírita, ela é um processo de autoconscientização que vem de dentro para fora. É um compromisso que nasce dentro e se externa fora. Então, isso muda completamente o foco da nossa percepção. A doutrina espírita é extremamente autônoma nesse sentido. Ela nos leva a uma moral de autonomia. Você entendeu e, em função do seu entendimento, você é levado a agir. Então, ela é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. Então, note que Paulo de Tarso dizia, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, tudo me é permitido porque a minha vontade, o meu livre-arbítrio me dão a possibilidade de escolher qualquer coisa. Mas quando você tem o foco e o conhecimento espiritual, vem a questão de saber o que convém a quê? O que convém ao seu futuro espiritual. O que convém ao seu futuro como alma. Porque se você tem uma percepção e um conhecimento espiritual da vida, você não pode agir ignorando esse conhecimento. Então, é extremamente interessante porque é exatamente esse confronto entre tudo o que me é permitido e o que eu devo fazer ou não fazer que está em questão. Esse é o nó, do dever. Então, ele vai dizer que na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, notem que nós temos os nossos interesses, nós temos as nossas tendências, nós temos as nossas paixões, e nós queremos, quando estamos numa fase primária de evolução espiritual, satisfazer as nossas paixões sem pensar nas consequências.
E o dever, na verdade, é aquele momento em que a alma começa a tomar consciência de que é uma alma, de que é um ser em evolução, de que há ações que nos levam ao crescimento e à redenção espiritual e há ações que nos levam à tragédia e à dor, e a permanecer nos ciclos de reencarnações sofridas. Então, o dever é esse momento em que nós tomamos consciência das leis da vida, das leis morais, e nós decidimos pelo exercício e pelo cumprimento dessas leis. Então, ele vai dizer que o homem, né, muitas vezes o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Notem que é uma escolha nossa. É uma escolha que vem conscientemente. Você sabe o que deve fazer e o que não fazer, e você escolhe, é a tua vontade que decide. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Sofisma é um argumento falso. É aquilo que os psicólogos chamam de racionalização, né? Nós criamos razões para justificar as nossas ações, os nossos erros. E nesse momento, nós repetimos tanto, né, as nossas racionalizações que nós acabamos acreditando nelas. Não, um erro é um erro, e nós devemos aceitar que erramos, reconhecer que erramos e acertarmos o caminho, cumprirmos o nosso dever, se nós já chegamos na maturidade necessária para isso. Então, a paixão é cheia de sofismas, né? Os nossos vícios e condicionamentos inferiores têm sempre boas razões, têm sempre bons argumentos, entre aspas, mas são sofismas, são argumentos falsos, são argumentos que não refletem a realidade, principalmente a realidade espiritual. Então, o dever principia para cada um de vós exatamente, diz o Espírito Lázaro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. Então, note que se nós agíssemos de modo a respeitar a felicidade e a tranquilidade dos outros, nós já estaríamos no caminho da nossa ascensão espiritual, do cumprimento dos nossos deveres. E notem como isso pode se estender para toda a sociedade. Notem como a nossa sociedade mudaria, melhoraria se as pessoas todas agissem de modo a respeitar a tranquilidade e a felicidade dos outros. E é óbvio, né? Ela acaba, diz ele, no limite que não desejais, ninguém transponha com relação a vós. Então, nós temos aí um peso muito simples. Nós não queremos, né, que ninguém invada a nossa tranquilidade e a nossa felicidade. Nós não temos o direito de fazer isso com os outros. Isso passa pelo cumprimento do dever, cumprirmos os nossos deveres. É muito difícil, às vezes, o cumprimento do dever, porque ele contraria as nossas tendências. Por que é tão difícil levantar cedo para estudar? Porque a tendência natural é ficar dormindo. Por que é tão difícil lutar para conseguir as coisas, para se realizar na vida? Bom, porque a tendência natural nossa é a preguiça, é onde nós gastamos menos energia. Então, o dever, ele é esse momento em que nós começamos a deixar a condição de crianças espirituais. Não é mais, né, aquela coisinha de, eu quero, eu preciso. Não, o dever é o momento em que nós chegamos ao ponto em que nós entendemos que somos uma alma e nós começamos a questionar o fato, né, que Paulo de Tarso bem resumiu nessa frase maravilhosa: por que que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo? Porque normalmente é esse conflito entre o ser velho que quer, né, as velhas paixões e erros e vícios, e o ser novo que já conhece o que deve ser feito, já sabe o que deve ser feito e muitas vezes cede
diante das tentações e das paixões mais vulgares. Então, é uma luta, é um combate, mas o dever é o prêmio, né, que nós temos, é a compreensão profunda que nós temos de que já estamos deixando a condição de almas infantis. Porque só pessoas que já chegaram a um grau de entendimento das leis da vida assumem os compromissos que têm que assumir, cumprem os seus deveres, doendo a quem doer. Então, é muito bonito as pessoas que cumprem seus deveres, porque são pessoas que nos asseguram, nos dão segurança. Quantas pessoas, né, fizeram das suas vidas exemplos de cumprimento do dever. Como é bonito ver uma pessoa cumprindo seus deveres, mas há deveres que são deveres profissionais, que são deveres sociais, e já é algo muito bonito, né? Um médico que realiza o seu trabalho com honestidade, um juiz que julga realmente segundo as leis, um policial que faz cumprir a lei e cumpre as leis, um professor que realmente ensina e não fica com enrolação. Então nós vemos que é muito bonito, e a nossa sociedade, a nossa vida social depende do cumprimento do dever. Mas há um dever que vai além desse, que é o dever moral, é desse dever que nós falamos. É o dever de espírito, de compreender profundamente as leis da vida e agir em consonância com essas leis. Então, é nesse momento que nós entendemos a mensagem de Jesus, nos chamando ao amor, nos chamando ao respeito, nos chamando à caridade. Não é mais pelos outros, é porque nós entendemos que aquele é o meio de nós crescermos espiritualmente e de nos livrarmos desses ciclos infinitos de encarnações negativas e de sofrimentos que nós temos tido. Então, quer se libertar, quer deixar a condição de espírito sempre necessitado, o cumprimento do dever é o primeiro passo. Porque se nós já entendemos o que precisa ser feito, resta fazer. E o dever é isso, é o chamado a que nós façamos o que tem que ser feito. E muitas vezes não vai ser fácil, muitas vezes nós vamos sofrer, e muitas vezes vamos ser tratados como idiotas, porque você está cumprindo o seu dever. Sim, mas é esse o caminho. É esse o caminho que nos assegura a felicidade espiritual e a nossa ascensão espiritual. Então, muitas vezes agir contra as nossas tendências, agir contra as nossas vontades, mas fazer o que precisa ser feito diante da nossa consciência e diante de Deus. É muito fácil ceder à preguiça, ceder às paixões vulgares, ceder aos vícios. Isso nós temos feito ao longo dos séculos. A questão é quando é que nós vamos começar a fazer diferente. Quando é que nós vamos começar a agir de um modo em que nós saímos desses ciclos doentios e começamos a entrar num ciclo positivo? Porque no momento em que nós começamos a cumprir os nossos deveres, diz ele, o dever é a lei da vida. Nós entramos em consonância com a lei da vida, em ressonância com a lei da vida, e passamos a vibrar no mesmo diapasão das leis da vida. Então, reflitamos. O dever é esse compromisso que nasce da compreensão do entendimento e que se manifesta de dentro para fora. E ele não é uma imposição, ele é um filho da razão, um filho do entendimento, um filho da compreensão. Então, meus amigos, é muito bonito o modo como a doutrina espírita nos mostra a vida, porque nós já não somos mais seres sendo guiados ou teleguiados por pessoas e religiões e situações externas, mas nós somos almas com o compromisso e a obrigação de decidir por nós mesmos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então, fica aqui hoje a nossa reflexão sobre o dever e nós esperamos reencontrá-los muito em breve. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus.